E aí, gente, voltamos, tá? Espero que tenham relaxado um pouquinho para a gente poder dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Acabou a moleza, hora de estudar. Vamos lá, vou pedir para vocês abrirem para mim o livro na página 386. Vão fazer a atividade número 1. Depois, 387, atividade número 1 também. E depois 388, de 2 a 6, tá ok? Não é só 2 e 6 não, hein? De 2 a 6, todas elas. Tranquilo? Podemos? Ó, pausa o vídeo, mesmo esquema de sempre. Pausou o vídeo e depois só reproduz quando tiverem terminado de fazer, hein? Olha lá. Galera, vamos lá então. 386, tá ok? Número 1. Essa número 1, ele diz o seguinte: compare as frases a seguir. A foto desfocada ficou no final da exposição e a foto ficou desfocada para uma exposição. Aí aqui ele quer que eu me dizer que nos dois casos a palavra grifada caracteriza o sujeito. Em qual situação temos um predicativo do sujeito e por quê? Ok. Tá querendo me dizer aí que nos dois casos eu tenho características para o meu sujeito, tá certo? Só que, gente, olha bem a diferença. Vamos analisar por partes. Primeiro de tudo, vamos achar o verbo, tá? Na primeira oração aí, o meu verbo é ficou. Eu pergunto para ele, quem foi que ficou no final da exposição? A foto desfocada. Então, a foto desfocada é o meu sujeito. Tudo isso faz parte do meu sujeito. A foto desfocada. Esses três termos aí fazem parte do meu sujeito. Então, na verdade, eu estou dizendo que não é qualquer foto que ficou no final da exposição. É aquela foto específica, aquela lá, aquela desfocada, tá? Então, eu estou restringindo o sentido dessa foto, ok? Estou dizendo que não é qualquer foto. Nesse primeiro caso, desfocada está dentro do meu sujeito, faz parte do meu sujeito, ok? Agora, no segundo, não. No segundo, eu pergunto para o verbo novamente e olha a resposta que eu tenho. Quem que ficou desfocada para uma exposição? A foto, tá? Então, a foto é o meu sujeito, não é mais a foto desfocada. A foto é o meu sujeito, ficou desfocada para uma exposição é o meu predicado. Então, desfocada está fazendo parte do meu predicado nominal. Nominal por quê? Porque o verbo ficar representa aí um estado. Se representa um estado, eu preciso ter uma característica. Que característica é essa? Desfocada. Desfocada é uma característica para o meu sujeito foto, tá? Então, olha a diferença, gente. Nesse segundo caso, eu quero dizer que a foto ela se transformou, ela se tornou desfocada, tá? Nem sempre ela foi assim. Agora, no primeiro caso, é uma característica mesmo dessa foto. Então, esse desfocada faz parte do meu sujeito. Eu estou usando ele para caracterizar, para restringir, para dizer que é uma foto específica, tá ok? Na segunda, não. Na segunda, esse desfocada funciona como um predicativo do sujeito, ou seja, o elemento que vai caracterizar o meu sujeito foto, tá ok? Como que eu poderia responder isso? Como que eu poderia explicar? No caso 2, temos um predicativo do sujeito no caso 2, devido à sua localização no predicado, tá? E devido o verbo de ligação também, tá ok? Justamente porque ele também tá depois, né? Ele tá depois do verbo de ligação, tá certo? Ele não tá ali antes, juntinho do meu sujeito. Então, isso também poderia marcar pra gente, tá ok? Show de bola, gente. Agora vamos para a página 387, atividades finais. Essa 387, essa número 1, tá lá no finalzinho da página, tá ok? É uma imagem, né, de uma mulher tirando uma selfie, se olhando ali, ela tá, né, se olhando toda, querendo saber se esse é o melhor ângulo dela. Então, o que ele tá querendo que eu faça? Considere a frase. Será esse o meu melhor ângulo? Ela tá querendo
saber isso, ela vai cair bem, vai sair bem na foto, só vai conseguir postar no Instagram dela, não é? Então vamos lá. Número 1. A oração se encontra em ordem inversa. Reescreva em ordem direta. Gente, aqui eu tinha que lembrar o que é ordem direta e ordem inversa. Lembra que eu falei para vocês que a ordem direta na língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento, tá? Se necessário, pode ser que não tenha esse complemento, vai depender do tipo do verbo. Então a ordem é essa, o sujeito na frente. Isso é a minha ordem direta, é a ordem que é prevista na língua portuguesa. Não vou dizer para vocês que é a única ordem correta, porque não é. Eu posso trocar o tempo todo. A língua portuguesa é uma língua mista, híbrida. Eu consigo fazer essa mudança, consigo colocar o meu sujeito no meio, no fim, coloco entre vírgulas ali e ele fica bem destacado e dá certo. Ok? Eu posso fazer isso, eu tenho uma pluralidade de formas de se fazer isso. Só que, quando eu boto esse sujeito para trás, eu tenho aí um sujeito, quando eu coloco esse sujeito para trás, eu acabo tendo uma ordem inversa, tá ok? A ordem direta é quando eu tenho sujeito, verbo e o seu complemento. A ordem inversa não. Eu trago para frente de alguma forma, levo para trás, desculpa, esse meu sujeito. Então, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Ordem inversa, sujeito no meio, sujeito no final, tá? Verbo na frente, ok? Posso fazer isso. Então, nessa minha sentença aí, eu tenho o seguinte. Será esse meu melhor ângulo? Gente, como que eu faço para definir essa ordem? Qual ordem que se encontra? Ele já me diz que está na ordem inversa, mas vamos entender por quê. Eu tenho aí será, que é o meu verbo. E eu pergunto para ele, quem que será meu melhor ângulo? Esse, ok? Então, eu tenho aí esse como meu sujeito. Ah, professora, mas aí eu posso dizer que meu melhor ângulo é o sujeito? Será esse? Quem será esse? Tenho como resposta meu melhor ângulo. Posso. Tá ok, gente? Eu poderia ter os dois aí como sujeito. Então, eu teria dois casos. Então, vamos lá. Quando ele pede para eu transformar em ordem inversa, na ordem direta, ele quer que eu traga o meu sujeito para frente. Se eu entender que o meu sujeito é meu melhor ângulo, como que fica? O meu melhor ângulo será esse? Porque eu vou ter o meu melhor ângulo como sujeito, será como verbo, e esse ali como meu predicativo do sujeito. Agora, eu também posso dizer, esse será meu melhor ângulo? Vou ter o esse como sujeito, será como verbo e melhor ângulo como meu predicativo do sujeito, como minha característica do sujeito. Então, essa estrutura aí, eu poderia fazer de duas formas. Vai depender de como vocês entenderem esse sujeito. Se o sujeito for esse ou se o sujeito for o meu melhor ângulo. O importante é que eu o coloque na frente do verbo será, ok? Então, essa era a resposta. Tinha duas possibilidades aí de construção, ok? Na letra B, que tipo de palavra exerce na oração a função de predicativo do sujeito? Já até falei para vocês aqui, né? Gente, se eu entender que o meu sujeito vai ser o esse, eu vou dizer o quê, gente? Esse é um pronome, não é? Agora, se eu entendo que o meu sujeito é o meu melhor ângulo, o esse vai ser o meu predicativo do sujeito. Se esse vai ser o meu predicativo do sujeito, ele está caracterizando esse meu sujeito. Ah, tá, professor, entendi. Mas entendi então que o melhor ângulo é o meu sujeito. Esse é o meu predicativo do sujeito. Mas qual tipo de palavra exerce essa função? Adjetivo, substantivo, numeral ou pronome? Gente, se eu entender dessa primeira forma, o esse como predicativo, ele vai ser um pronome, ok? Agora, se eu entender que o meu sujeito é esse, o que vai ser o meu predicativo
do sujeito vai ser meu melhor ângulo, tá? Vai ser o ângulo. Aí eu já vou ter um substantivo, né? Que é o ângulo, é uma palavra substantiva, é um nome, ok? Então, aí eu teria que tomar esse cuidado, vai depender. Então, repetindo, se eu entendo que o meu sujeito é o meu melhor ângulo, quem optou pela construção número 1, tá? A minha resposta da letra B vai ser pronome, porque esse é pronome. Se eu optei pela construção número 2, em que esse é o meu sujeito, eu vou ter como predicativo do sujeito ângulo, tá? E ângulo aí, nessa segunda construção, vai ser um substantivo. Então, essa questão, ela era um pouco ambígua, tá? Ela poderia aí causar uma dúvida, porque ela tem duas respostas, entendeu? Ela até tá um pouco errada, não deveria vir dessa forma, porque a gente acaba tendo duas questões, mas não tem problema nenhum pra gente, porque a gente conseguiu esclarecer aqui como que funcionaria. Vocês conseguiram perceber que em alguns casos eu tenho, dependendo da maneira como eu entenda aquela sentença, não tendo contexto, eu posso ter mais de uma possibilidade sim, ok? Seguindo, página 388, mantenha 388, vai para número 2. Considere a frase: a solução não é a sacola de comida para um dia. Gente, nesse caso aí, ó, na letra A, ele diz: adjetivos, substantivos, pronomes e numerais podem desenvolver a função de um predicativo do sujeito, ou seja, aquele caracterizador, né, o que vai qualificar ali o meu sujeito. A que classe de palavras pertence o predicativo nessa frase? Moleza, é só eu olhar para a frase e achar o meu verbo. A partir desse verbo, acho o meu sujeito e depois acho esse predicativo, que é essa característica que ele quer. Vamos lá. A solução não é a sacola de comida para um dia. O verbo aí é o verbo ser, é o é. Então eu pergunto para ele, quem que é a sacola de comida? O que que não é, né, a sacola de comida para um dia? Esquisito, mas é isso mesmo, tá, gente? O que que não é a sacola de comida para um dia? A solução, ok? A solução é o meu sujeito. E meu predicado vai ser não é a sacola de comida para um dia. Esquisito, mas é isso aí. Meu sujeito é a solução, ok? E qual que vai ser o meu predicativo do sujeito? Gente, sacola, tá? Sacola aí é a minha característica do meu sujeito, solução. Então, sacola é que tipo de palavra na nossa classe gramatical? Adjetivo, substantivo, numeral? Gente, é um substantivo. Inclusive, porque eu tenho, na verdade aí, um artigo, né, antes, esse azinho, ó, não é a sacola, tô determinando, tô definindo. Se eu tenho um artigo do lado, gente, é porque eu tenho um substantivo em seguida. Então, a construção é artigo e substantivo. Então, eu tenho aí que sacola é o meu substantivo que está funcionando como predicativo do sujeito, ou seja, a característica do meu sujeito, tá certo? B. Reescreva a oração substituindo o predicativo por uma palavra de outra classe gramatical. Show! Então tem que mudar, não pode mais ser substantivo, vai ter que ser de outra classe, vai ter que ser um pronome, de repente um numeral, ok? Vamos ver como é que isso vai funcionar. A minha solução, a minha sugestão foi: a solução não é essa. Eu substituí sacola por essa. Gente, essa é substantivo? Não. Essa é um pronome demonstrativo. Lembra? Essa cadeira, tá? Esta mesa, aquela caneta. Tudo isso eu estou apontando as coisas. Esse, esta, aquele, aquela. Então, tudo isso aí é pronome demonstrativo. Eu estou demonstrando as coisas que eu aponto. Ok? Então, lembra disso, pronome demonstrativo. Aqui eu poderia colocar outros casos, de repente outras construções. A minha ideia foi essa, porque eu acho que caiu melhor, né? Assim, foi mais simples de construir.
Não optem por fazer construções mirabolantes, né? Porque não vai espetaculosas, não faz sentido, tá? Não precisa. A gente pode ir pelo básico. O importante é estar dentro da classe gramatical, tá certo? 3. Compare as orações. 1. No Brasil, um grande número de pessoas vivem nas ruas. E no Brasil, um grande número de pessoas vivem desabrigadas. Galera, ele diz que o verbo viver pode atuar como um verbo de ligação e indicar a continuidade de um estado. Em qual das orações temos um predicado nominal e por quê? Vamos lá, quando eu digo que no Brasil um grande número de pessoas vivem nas ruas. Olho para esse verbo aí, viver. Gente, esse verbo viver, nesse primeiro caso, tem ideia do que exatamente? Tem ideia de ação ou tem ideia de estado? Tá? Aí eu quero dizer que é ação, né? Aí tem ideia de ação, de viver, de existir, né? De se manter lá na rua. Então aí eu tenho um verbo de ação. Tendo um verbo de ação, vai ser um predicado verbal, tá? Na segunda, eu já tenho, no Brasil, um grande número de pessoas vivem desabrigadas. Nesse segundo caso, desabrigadas é uma característica, tá? Nas ruas já não vai ser uma característica. É necessária uma presença, né, de um predicativo do sujeito na construção. Então, como é que eu poderia responder isso? Aqui na frase 2, como desabrigadas é uma característica e nas ruas não, é necessária a presença expressa de um predicativo do sujeito na construção da oração, localizado dentro do meu predicado, por ser um verbo de ligação. Ok? Vamos seguir. Bora lá. Bora. Tinha travado aqui, voltou. Vamos lá, gente. 4. Será esse o meu melhor ângulo? Ok. Na 4, ele quer que a gente explique por que o predicado será esse o meu melhor ângulo pode ser classificado como frase verbal, como período simples, como oração e como predicado nominal. Vamos entender isso melhor. Gente, por que pode ser uma frase? Galera, será esse o meu melhor ângulo? Não tem sentido completo? E não é esse, justamente, o sentido de frase? Ter uma noção completa da ideia, né? Estar claro, estar compreensível? Então, eu poderia dizer isso, que é uma frase porque possui sentido completo, ok? Por que é uma frase verbal? Gente, o que é uma frase verbal? É uma frase que tem verbo. Então, eu poderia dizer que essa é uma frase verbal porque possui um verbo, que é o verbo será. Ok? C. Por que é um período simples? Gente, o que é um período simples? É um período que possui uma oração, que possui um verbo. E justamente por isso, eu vou responder que possui apenas uma oração. Quando eu digo que será esse o meu melhor ângulo, eu só tenho aí o verbo será. Então, eu tenho somente uma oração. Ok? A D. Por que pode ser classificado como uma oração? Gente, porque possui um verbo, sujeito e predicado. Só por isso. Por isso que é uma oração. Possui um verbo, sujeito e predicado. Show? Agora, letra E. Por que pode ser classificada como predicado nominal? Ah, vamos lá. Por quê, gente? Porque possui um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Será não é um verbo de ação. É um verbo que representa estado. Se ele representa estado, ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele precisa estar ali acompanhado com um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, ele vai ser relacionado ao meu sujeito, tá? Vai caracterizar o meu sujeito ali, certo? Então, por isso, que ele possui um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. 5, galera. O predicativo do sujeito é considerado a palavra mais importante em um predicado nominal. Circule-o nas frases a seguir.
Aí aqui, nesse caso, eu vou pedir para vocês circularem, tá? Eu não circulei, eu só destaquei aqui para vocês quais são já com a resposta. Na 5, a exposição permanecerá fechada. Olhei para o meu verbo, permanecerá. Qual que é a característica aí que está ligada ao meu sujeito? Fechada, né? Fechada é a exposição que tá. É a exposição que permanecerá fechada. Então, eu tenho aí como fechada como característica. B. Foco e paciência são essenciais para uma boa foto. Pergunto para o verbo. Quem que é essencial para uma boa foto? Foco e paciência. Tá, tem um sujeito aí composto, né? Que tem 2 núcleos. E essenciais para uma boa foto. Essenciais vai ser a minha característica do sujeito. Foco e paciência. Até porque tá no plural, né, gente? Eu coloquei foco e paciência. Essenciais também está no plural, então está relacionado aí a esse sujeito, a esse termo que está pluralizado. Ok? C. Os pais ficaram espantados com as fotos das crianças. Quem que ficou espantado com as fotos das crianças? Os pais. Qual que é a característica que está relacionada a esses pais, que é o meu sujeito? Espantados. Era o que eu tinha que circular. D. Irritados estavam todos naquela sala. Gente, quem que estava irritado naquela sala? Eles, tá? Eu não escrevi aqui o eles, mas eu consigo perceber pela terminação do verbo que eles é que estavam irritados. Então, eles estavam o quê? Irritados. Irritados é a minha característica do sujeito eles, que não está escrito, mas eu sei que são eles. Beleza? Letra E. Continuavam ansiosos os responsáveis pela apresentação. Gente, quem que continuava ansioso? Os responsáveis pela apresentação. Meu sujeito está lá atrás, mas não tem problema, continua sendo o sujeito. E ansioso está relacionado a esses responsáveis pela apresentação, que é o meu sujeito. Então, vou circular aí ansiosos. Beleza? Bora lá, tá acabando. Número 6. Na número 6, gente, ele quer que a gente analise os predicados nominais a seguir e relacione-os à ideia que expressam. Que ideias são essas? Estado temporário, estado permanente, mudança de estado, continuidade de estado. Ele já facilitou as coisas aqui pra gente. Ele já mostrou pra gente que é um verbo de ligação. Que em todos esses casos, nós temos verbos de ligação. Então, já entendemos isso. Só que, gente, ele está querendo que a gente diga qual é o tipo desse verbo de ligação. Que ideia que ele está expressando ali para mim, tá ok? Então, vamos lá. Letra A. O dia continua chuvoso. Gente, moleza, verbo continuar. Continuar tem ideia de quê? De continuidade de estado. O próprio nome já me diz. Então, eu coloco o meu azinho lá embaixo, na minha última opção, que é continuidade de estado. Show? Letra B. A viagem tornou-se inviável. Gente, tornar-se, meu verbo é tornar-se. Tornar é a mesma coisa o quê? Que se transformar, que virou, antes não era e passou a ser. Se antes não era e passou a ser, eu tenho uma mudança. Mudança de estado, tá ok? Então, letra B, lá no meu penúltimo parêntese, tá ok? C. O céu está acinzentado. Gente, o verbo ser é o estar aí, né? Esse está tem ideia do quê, gente? O céu está acinzentado. Ele é sempre acinzentado? Óbvio que não, né? O céu não é cinzento, não é acinzentado. Não é isso. Só que temporariamente ele está dessa forma, porque vai chover e tudo mais. O tempo mudou. Então, estado temporário, estado circunstancial, tá? Transitório. Letra C, no meu primeiro parêntese aí. Letra D. Sua cidade é distante daqui? É uma pergunta, né? Mas esse ser, esse verbo ser, ele tem uma ideia de, nesse caso específico, de permanência. Ele está perguntando se ela é de fato distante, se ela fica longe do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, está perguntando se essa daí é uma característica permanente dela. Se ela não vai se modificar, é um estado permanente.
letra D no meu segundo parênteses. Então, ficamos com C, D, B, A. Tá certo? Galera, por hoje é só. Fizemos muita coisa, muitos exercícios, mas é isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido, que não tenham ficado dúvidas. Mas se tiverem ficado, não tem problema, que a gente vai tirar essas dúvidas aí no dia da nossa interação. Tá ok? Estamos aí, um beijo grande e até a próxima.